Em conferência realizada em 1997, José Saramago, em uma fala, da estátua A Pedra, e o autor tenta se explicar, Saramago diz que ele não é um romancista histórico. A frase de Saramago é polêmica, porque como um autor consagrado pela crítica ao escrever textos históricos, se autodenomina um autor longe dessa tipologia de produção textual. Saramago é um autor que é muito peculiar no seu modo de escrever, no seu modo de pensar e até mesmo na delicadeza de olhar para o mundo. O Saramago, na sua primeira grande fase, já em um período de maior conhecimento internacional e nacional, o Saramago escreve muito sobre história. Seus primeiros livros mais consagrados, todos se dedicam ao fato histórico, ao tempo histórico, aos sujeitos históricos. Mas por que Saramago, então, diz que ele não é um romancista histórico? A grande questão para ele é que os romancistas, no modelo clássico, escrevem história, escrevem romances históricos, inventam personagens, sujeitos e situações para falar de algo particular. O romance histórico não fala do todo, ele fala de uma parte muito específica. E geralmente essas partes são as elites, os grandes sujeitos, os grandes eventos históricos e o pequeno personagem, e o pequeno sujeito. Essa é um pouco a indagação e o impulso que leva Saramago a escrever o seu romance História do Cerco de Lisboa. História do Cerco de Lisboa é um romance que se ambienta no século XII, quando os portugueses, após ter conquistado a cidade de Santarém, descem mais um pouquinho ao sul de Portugal para reconquistarem dos povos muçulmanos a cidade de Lisboa. Lisboa, nesse contexto das guerras de reconquista na Península Ibérica, estava sob o domínio mouro. E Portugal, ainda em seu processo de formação, de unificação, sofria com esse entrave, como iniciar de fato o governo português, o reino português, sendo ainda grande parte dele conquistado pelos muçulmanos. Então o rei Dom Afonso Henriques decide, junto com seu exército, cercar a cidade, e ao reconquistá-la, iniciar aí um período do governo português, da dinastia portuguesa e, consequentemente, a formação do Estado português. Só que muito do que se tem dito da historiografia acerca desse evento é justamente que a história oficial se centra nesses grandes heróis. A história oficial vai contar a história do rei, vai contar a história da igreja, vai contar a história, sobretudo, dos vencedores. Será que os árabes viveram, a forma como eles se organizaram, a forma como eles sentiram o cerco e também a derrota ao final, não interessa a nós, sujeitos contemporâneos? Isso é uma questão que perpassa a historiografia e que vai desembocar também na área da literatura, na escrita da literatura. Nós não podemos nos contentar com uma história parcial. Os portugueses conquistam os muçulmanos e nós só iremos estudar então a história dos vencedores, e o que se passa com esses outros sujeitos. Bom, essa é a dúvida e o questionamento central do Saramago, e é o que vai motivá-lo a escrever esse romance em específico. O História do Cerco de Lisboa é um romance que quer falar sobre tudo. É um romance que quer entender o cerco do século XII não apenas como um feito dos grandes heróis portugueses, mas também uma história do pequeno, a história do sujeito simples, a história do pequeno soldado, a história dos vencidos, a história dos pequenos, sejam eles portugueses ou muçulmanos. Saramago, então, se ocupa da particularidade. Acompanhe comigo a leitura do texto. Não me satisfaz aquilo que os textos históricos me dizem.
informam-me, esclarecem-me, evidentemente. Porque é justamente para isso que a história se faz, que a história se escreve. Mas a verdade é que me deixa sempre com essa sensação de falta, de ausência. Falta aqui qualquer coisa, e digamos que com este romance, o História do Cerco de Lisboa, e com o meu trabalho de ficção, é certamente por vezes como se eu quisesse, mas também, às vezes, e talvez mais do que isso, é como se eu quisesse acrescentar, como se eu quisesse dizer, atenção, o que disseram está bem, mas falta qualquer coisa que eu venho dizer. O Saramago, com essa frase, com esse pensamento, ele não quer, como defende, muitas teorias contemporâneas da história, negligenciar uma história já clarificada pela historiografia, nesse caso a história dos grandes, para então fazer a história dos pequenos. Saramago ele não nega a existência e a importância de uma história dos grandes heróis. Afinal, o que seria do Brasil se não soubéssemos da história de Dom Pedro I, de Getúlio Vargas, de tantos outros personagens centrais da nossa história política? Mas o que o Saramago nos convida a pensar e a refletir é que não basta uma história centrada apenas nesses sujeitos. É necessário que nós, enquanto sujeitos do presente, conheçamos também os personagens pequenos do passado. Mas o exercício de Saramago não é alçar um sujeito ao passo que retira o outro de sua importância histórica. Não, muito pelo contrário. O Saramago o permite continuar no centro da história, só que o seu exercício é trazer o periférico, é trazer o que está à margem deste centro também para o centro da história. Esse movimento no Saramago, conforme uma crítica contemporânea tem apontado, se aproxima muito da perspectiva marxista de história total. Karl Marx, quando, aos seus estudos da história, a partir do materialismo histórico-dialético, defende que o sujeito e a história é composta pelo todo. E nós, enquanto cientistas sociais, enquanto estudiosos do passado, devemos nos preocupar em compreender o passado em sua totalidade. E a totalidade compreende tanto o mais importante na história política, como a historiografia quis, como também os que estiveram negligenciados. Marx, na introdução aos Grundrisse, publicado em 1858, diz o seguinte, acompanhem comigo. Quanto mais fundo voltamos na história, mais o indivíduo aparece como dependente, como um membro de um todo maior. De início e de maneira totalmente natural, na família e na família ampliada em tribo, mais tarde nas diversas formas de comunidade resultantes de conflito e da difusão das tribos, somente no século XVIII, com a sociedade burguesa, as diversas formas de conexão social confrontam o indivíduo como simples meio para seus fins privados, como necessidade exterior. O que Marx nos convida a pensar é justamente que não há como compreender a história do ser humano sem a sua totalidade, fora da sua totalidade. Não há como compreender o movimento da Revolução Francesa se estudarmos apenas o rei, Luís XVI, ou os líderes revolucionários, como Robespierre e Danton. É necessário que compreendamos também o porquê a sociedade francesa do século XVIII se movimenta e decide, então, confrontar o modelo absolutista. A grande questão, trazendo para o caso português, se expressa de forma muito similar. Não há como compreendermos o cerco de Lisboa se apenas estudarmos os seus grandes sujeitos. É necessário que também nos atentemos para os pequenos. É necessário que também nos atentemos para aqueles que foram marginalizados da história. Eis então o gatilho da História do Cerco de Lisboa. O História do Cerco de Lisboa, de Saramago, é um texto muito instigante. Primeiro que a grande questão dele é a metanarrativa.
entendendo metanarrativa como o texto que fala do próprio texto. Saramago ele não quer apenas falar sobre o passado, como queriam os romancistas históricos. Saramago ele quer falar de como se constrói a história. E o seu texto parte disso. O grande personagem dessa narrativa, Raimundo Bem-vindo Silva, é um revisor de textos. Raimundo está revisando um texto do História do Cerco de Lisboa oficial. Só que na leitura do seu cerco, Raimundo sente, como uma espécie de alter ego do seu autor, uma espécie de incômodo. Raimundo percebe que o discurso oficial que ele tem em mãos, ele está revisando esse texto, centra-se justamente na história dos grandes heróis. Os pequenos não aparecem, não é? O texto, em mais de 300 páginas, ele só fala dos grandes heróis, e Raimundo se incomoda muito com isso, não é? Como nós vamos ter os pequenos sujeitos contemplados dentro dessa história? Raimundo, como um revisor muito perspicaz em seu trabalho, revisa cuidadosamente todo o texto. Até que chega um momento em que um incômodo muito grande o cerca. E Raimundo então decide adulterar o texto histórico. Para ele, esse texto não o representa. O discurso histórico oficial, ele é parcial. Ele fala de uma parte, não do todo. E isso, para Raimundo, não é o suficiente para dizer da história. Então Raimundo, em um gesto muito intenso, decide adulterar este texto. Acompanhe a leitura comigo de um trecho do próprio romance. Com a mão firme, Raimundo segura a esferiográfica e acrescenta uma palavra à página. Uma palavra que o historiador não escreveu, que em nome da verdade histórica não poderia ter escrito nunca. A palavra não. Agora, o que o livro passou a dizer é que os cruzados não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa. Assim está escrito, e portanto passou a ser verdade. Ainda que diferente, o que chamamos de falso prevaleceu sobre o que chamamos de verdadeiro. Tomou o seu lugar. Alguém teria de vir contar essa história nova. Segundo a história do Cerco de Lisboa oficial, os cavaleiros cruzados, no contexto de luta contra os muçulmanos, em uma passagem por Portugal, ajudaram os portugueses a derrotar os muçulmanos que conquistavam Lisboa. Raimundo vai justamente nesse momento. A ajuda fundamental dos cavaleiros cruzados na história foi negada por Raimundo. Segundo ele, agora os cavaleiros não irão mais ajudar os portugueses. A fala de Saramago é muito interessante, e o gesto de Raimundo segue o mesmo caminho. Uma vez que esse dado não surge apenas da ficção. Saramago encontra dados dentro das próprias fontes historiográficas que poderiam possibilitar essa ação de Raimundo. O que nos faz perceber que Saramago não abandona a história. Saramago nega essa ação, nega um fato, mas ainda assim com base em perspectivas e pensamentos próprios do período medieval e das fontes que lá estiveram. Saramago então não nega a história, isso é um fato importante. Saramago nega essa versão da história. Ele nega uma versão oficial que se pretende a única versão. Não é? O problema de Saramago é uma história parcial, querer colocar-se, querer efetivar-se como uma história única, o que não é verdade. Raimundo, então, entrega o texto adulterado para a editora em que ele trabalha e começa um momento de tensão muito grande. O que será que vai acontecer, né? Quando descobrirem que Raimundo adulterou um texto que ele estava corrigindo? Passam-se algumas semanas e então chega a notícia. Raimundo foi descoberto. O personagem, então, é encaminhado até a sua editora e participa de uma reunião muito pesada, em que os chefes da editora, os diretores,
confrontam o personagem. Por que razão você adulterou um texto? Raimundo já é um homem de quase, já aos seus 50 anos, é um personagem que não tem muitos afazeres fora da sua vida no trabalho, e está já há muitos anos na editora. Nada justifica que esse personagem cometa um equívoco tão grande quanto este. No entanto, Raimundo não consegue fugir deste problema, e por um impulso que nós vimos, acaba cometendo este equívoco. E em nenhum momento nega a sua ação. A editora então decide contratar uma nova profissional, Maria Sara. Maria Sara será aquela responsável por revisar a revisão dos revisores. Agora, tudo que for revisado deverá passar pelas mãos de Maria Sara. A relação de Raimundo e Maria é muito interessante, porque de início ela parece como a sua chefe. Ela está acima dele, hierarquicamente, dentro deste trabalho na editora. Contudo, o amor acaba unindo os dois personagens ao longo da trama. Maria Sara é uma personagem muito interessante, que mesmo dentro desse sistema em que nós vivemos, em que os chefes devem controlar os seus subordinados, Maria Sara vê no gesto de Raimundo beleza. É justamente ela quem irá incentivar Raimundo a escrever a sua história do Cerco de Lisboa. É Maria Sara quem o convida a sair do campo da história e escrever ele próprio a sua história do cerco. Uma história em que todos sejam contemplados, em que o rei Dom Afonso apareça, mas que junto dele estejam seus soldados, que junto dele estejam as mulheres que acompanhavam as comitivas, estejam os miseráveis, estejam, sobretudo, os perdedores. Os mouros não serão abolidos da narrativa de Raimundo. Raimundo Silva começa uma pesquisa densa de história. Raimundo quer conhecer o passado. Raimundo quer compreender o passado. E nesse momento, o romance começa em seu espírito metalinguístico, como eu havia comentado, a construir uma nova narrativa. Nós temos então um narrador maior que articula toda essa narrativa. A história de Raimundo, o seu confronto com a história oficial, a sua relação com Maria Sara. Mas a partir deste momento que Raimundo decide escrever a sua história, que contemple a todos os sujeitos, inicia um novo período, uma nova construção dentro do texto. Raimundo começa a escrever o seu texto. E nós, enquanto leitores, acompanhamos essas duas narrativas em paralelo. Esse narrador maior, que articula todo o romance, e a narrativa menor de Raimundo. Ao mesmo tempo que Raimundo está vivendo o seu par amoroso com Maria Sara, acompanhamos os amores também do período medieval, entre Mogueime e Oruana, por exemplo, um soldado raso e uma barregã. As histórias vão surgindo em paralelo. Nós acompanhamos Raimundo, nós acompanhamos Mogueime, nós acompanhamos Maria e acompanhamos Oruana. Esses quatro personagens irão formar o elo, e o elo amoroso, que irá ligar o século XII ao século XX, presente da narrativa, onde Raimundo Silva está escrevendo a sua história. Acompanhe comigo a leitura de mais um trecho do História do Cerco de Lisboa. Por seu gosto, supomos que Raimundo Silva tomaria cada um deles per si. Estudar-lhe a vida, os precedentes, os consequentes, os amores, as rixas, as maldades e a bondade que houve nela. E, especialmente, cuidaria muito daqueles que vão morrer em breve. Pois não é de prever que nos tempos mais próximos surja outra oportunidade de ficar algum registro escrito do que foram e fizeram. Raimundo se preocupa e Raimundo se ocupa daqueles que a história oficial não se dignou a observar. Os soldados vão para a guerra, os soldados vão para o conflito, e nesse momento a morte acomete a todos.
Nesse momento, Raimundo percebe que a história oficial centra-se nos grandes heróis. Por exemplo, em Santarém, enquanto eles conquistavam a cidade antes de chegarem a Lisboa, em uma cena muito marcante, os cavaleiros, né, do rei tentaram conquistar a cidade de Santarém. E lá, um dos líderes, né, um nobre, Mem Ramires, tentava subir os muros e adentrar a cidade, mas não conseguia, não havia como invadir as muralhas. O que Mem Ramires faz? Pede um de seus soldados, justamente o soldado Mogame, né, e ordena que ele suba em suas costas e que adentre a cidade, abra os portões, para que só então os portugueses consigam adentrar Santarém. A história oficial, no entanto, menospreza Mogame e centra-se na figura de Mem Ramires, o líder do ataque. Raimundo Silva faz o caminho inverso. Se Mem Ramires é o personagem central na história oficial, Mogame será o seu. Mogame será o seu personagem central. E junto dele, os seus soldados também. Nesse contexto, nós percebemos como que o romance de Raimundo, e por extensão o de Saramago, né, quer justamente contar essa história. Quer justamente se preocupar dessa maneira. Raimundo, em um exercício de alteridade impressionante, entra em Lisboa muçulmana. E lá dentro ele percebe o que é a vida do cercado. O que é a vida daquele que está preso dentro de uma cidade sem comer. A vida daquele que está em todo momento sentindo a pressão de um ataque a qualquer instante. E que dentro desse contexto, né, de clausura, consegue, né, continuar a sua vida, o seu percurso, com toda essa problemática. E Raimundo quer conhecê-los. Raimundo se preocupa desde o almoadem, o sacerdote muçulmano que convida as pessoas à oração todas as manhãs, até aos escravos, que, na ausência de alimento, é os primeiros a passarem fome. Raimundo se ocupa. Raimundo se preocupa com esses sujeitos, não é? E, ao mesmo tempo, não é, sai deste ambiente, voltando para o cerco português, reflete sobre a questão das ausências de pagamento, sobre como os portugueses, o povo português em si, passa por necessidade, enquanto os grandes heróis se ocupam da conquista da cidade. A história dirá do glorioso domínio português sobre os muçulmanos, mas Raimundo não vê tanta glória, há miséria, há pobreza. Não é? Em uma das últimas cenas do romance, quando os portugueses conquistam a cidade de fato, os soldados entram, não é, em Lisboa. Então acompanhe comigo a leitura. Lisboa estava ganha. Perdera-se Lisboa. Após a rendição do castelo, estancou-se a sangueira. Porém, quando o sol, descendo para o mar, tocou o nítido horizonte, ouviu-se a voz do almoadem, da mesquita maior, clamando pela última vez, do alto, onde se refugiara, Allahu Akbar. Arrepiaram-se as carnes dos mouros, a chamada de Alá. Mas o apelo não chegou ao fim, porque um soldado cristão, de mais zelosa fé, ou achando que ainda lhe faltava um morto para dar a guerra por terminada, subiu correndo a Almadena e de um só golpe de espada degolou o velho, em cujos olhos cegos uma luz relampejou no momento de apagar-se-lhe a vida. Esse trecho do romance é muito interessante. Ao mesmo tempo em que o narrador nos conta que Lisboa foi ganha, com um passo de uma vírgula, ele também nos diz que Lisboa foi perdida. Esse é o movimento da história. Não basta que nós, enquanto sujeitos do presente, nos contentemos com uma história apenas dos vencedores. Lisboa foi vencida. Mas não é só isso. Lisboa foi vencida por uma perspectiva portuguesa. Mas ela também foi derrotada pelos muros. Então, o que nós percebemos aqui é que existe um movimento dentro desse romance de tentar olhar
por todos os lados. Saramago é um homem extremamente que se dedica, extremamente à alteridade. Para ele nós precisamos conhecer o todo. E essa é a pauta marxista, diga-se de passagem. Walter Benjamin, um dos grandes críticos do marxismo do século XX, vai dizer que nós só teremos uma humanidade plenamente livre, uma humanidade plenamente educada, quando nós conseguimos ouvir a voz de todos do passado, não só dos heróis. Quando nós conseguimos ouvir a voz de todos os sujeitos, de todos os personagens históricos, teremos uma humanidade mais humana. Não basta apenas conhecer o grande, é preciso conhecer o todo. E Raimundo quer isso, Saramago também. Ao final do romance, então, nós temos uma cena muito forte, como nós vimos, em que Portugal não sai como vencedor, não, grande, glorioso. Portugal vence a batalha, tudo bem. Mas não é com glória, é com sangue. E, acima de tudo, com covardia. Observem como, ao final do romance, um dos soldados que adentra a cidade não quer apenas conquistá-la. Lisboa já estava ganha. Para ele ainda faltava matar mais um muçulmano, e degola a cabeça de um sacerdote cego. Bom, o que nós percebemos aqui é que não existe uma vitória gloriosa. A guerra nunca é gloriosa. Por mais que hajam vencedores, os vencedores também, em certa medida, são vencidos, talvez em sua humanidade. E Saramago é um homem que se atenta muito a isso. Saramago, antes de tudo, é um humanista, sem dúvida nenhuma. Encerrando a nossa breve conversa sobre este livro, Saramago irá dizer, em uma de suas diversas entrevistas, que, abro aspas aí, na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros, é muito mais uma atitude perante a vida, é uma exigência e uma intervenção no nosso mundo. Fiquemos aí com a fala de Saramago e com esse exercício que ele nos convida a fazer, pensar o outro, pensar o olhar do outro, como que o outro se posiciona, como ele se coloca no mundo, para que, a partir do outro, nós também consigamos nos entender mais, nos compreender melhor. Indico demais a leitura aí da História do Cerco de Lisboa. Eu acho que é um exercício complexo, como tudo no Saramago. Uma frase dele exige muito pensamento, existe muita reflexão, mas que, sem dúvida nenhuma, nesse centenário dele, é uma obra que está para além do tempo. É uma obra que vai para o século XII, vem para o XX, agora para o XXI. E a reflexão dele, sem dúvida nenhuma, deve ser nossa também. É uma forma do que precisamos pensar. Como olhar o passado, como olhar o outro, como olhar a história. Então é isso. Muito obrigado.